acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Mesa. Esse programa que é feito para você. Essa sexta-feira é feita para você. Então já pega esse link, compartilha para todo mundo, manda para todo mundo da sua família, para os grupos de WhatsApp. Já estou aqui com a minha convidada. Eu vou pôr um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, minha convidada já está aqui, o nome dela é Thaís. E aí, Thaís, fala pro pessoal quem é a Thaís, o que você tem feito hoje, de forma resumida aí. Eu sou filha amada do Criador, hoje eu entendi que essa é a minha principal identidade, mas como função sou psicóloga, palestrante, hoje desenvolvo alguns trabalhos aí com mulheres, com famílias, e o meu prazer, a minha missão realmente é levantar vozes que estavam silenciadas e fortalecer também aquelas que estão em alta aí, né? Legal demais. Você falou de vozes que estavam silenciadas. A Bíblia fala disso em Jeremias, né? Quando que você percebeu de Deus isso, que você tinha que ser uma voz a ser levantada? Você percebeu isso no teu espírito? Foi com o teu testemunho? Foi como que foi? Eu percebi quando eu vi que a minha voz estava silenciada por muitos anos. Então, eu percebi que na minha história eu guardei vários segredos, vários traumas, situações que eu vivi, e que esse silêncio me adoeceu de alguma maneira, na alma, no espírito, no físico também. Sim. Até um dia realmente entender que aquele silêncio, ele estava me levando muito mais a me prejudicando, muito mais a me trazendo culpa, quando a culpa não era minha. E eu percebi, eu preciso quebrar esse silêncio. Então, quebrando esse silêncio, eu trouxe cura para minha vida. E aí, com o tempo, esse processo me fez enxergar que eu poderia também falar com outras pessoas que estavam em silêncio, que elas poderiam falar. Então você percebeu você percebeu que sua voz estava sendo silenciada por conta dos seus traumas, que foi te aprisionando nesse lugar. Isso. Aí você sentiu de Deus no espírito para poder, tipo assim, não só de falar para se libertar, mas para poder libertar outras pessoas também, é isso? Sim, eu percebi assim, a fala, ela está muito conectada com a cura. Quando nós guardamos para nós, independente do trauma, da situação que vivemos, isso de alguma maneira vai crescendo aqui dentro. Nós guardamos, isso vai nos assombrando de alguma maneira. E comigo não foi diferente. É verdade. Desde a minha infância, eu carreguei, infelizmente, uma ferida, que foi a ferida do abuso sexual. Desde os meus 4 para 5 anos de idade, me acompanhou até a adolescência. E essas violações da minha identidade, no meu corpo, fizeram com que eu, por culpa, vergonha, medo, intimidação, me calasse. E calei, só que esse silêncio, eu pensando que talvez de alguma maneira isso fosse ficar só comigo, eu ia aguentar isso durante a vida, guardar isso pra mim, eu percebi que isso não funcionava. Em algum momento eu precisaria abrir a minha voz para ser curada. E foi o que aconteceu. Você já era cristã nessa época? Como é que funciona isso? Não era. A ficha, na verdade, começou a cair. Eu até sou muito grata a esse ambiente de família em Cristo. Eu não sabia que era errado. Eu não sabia que era abuso. Foi para uma pessoa dentro de casa, familiar. Ele era meu primo quando tudo iniciou. Depois foram outras pessoas. Eu fui abusada também por mulheres. Mas a forma com que aconteceu, eu não acreditava que aquilo era errado. Para mim era o normal. Assim como hoje eu percebo que várias outras vítimas também não entendem que é abuso, que é uma violação. Então, a ficha só foi realmente cair quando eu estava nesse contexto religioso. E um dia, numa palestra, algo que estava sendo falado em relação a isso, eu ouvindo, percebi, poxa, então não é certo isso, né? Aquilo então que estava acontecendo comigo era errado. E aí eu comecei a entrar nisso. E aí foi muito difícil para mim. Primeiro, encarar, enfrentar e dizer, sim, aconteceu. Sim, foi comigo.
né? Então, aceitar isso, porque até então eu estava num estado também de negação, de deixa pra lá, sabe? Era melhor não olhar e seguir a vida, só que como eu falei pra vocês. Fingir que esqueceu pra poder não ter esse... Mas é um silêncio atormentador. É um silêncio, Elton, que grita, sabe? Então, assim, ele faz barulho demais na nossa mente. Não tem como, em algum momento a vida vai nos cobrar essa pra olhar. Por mais que doa como nunca pra não doer nunca mais, sabe? Poderoso. E eu achei agora interessante a próxima pergunta. E esse processo de transformação da vítima para voz? Como é que foi esse processo até você? Você disse que entendeu primeiro, né? E conheceu e soube que realmente era errado. E como é que foi esse processo, a transição de se tornar de vítima para voz, para poder não só ficar Muito calada, bom. mas incentivar pessoas também a Muito bom. sair desse lugar? Muito bom e importante isso, porque chega um momento que essa transição ela precisa acontecer. Não dá pra gente ficar no lugar de vítima a vida toda. Não Sim. dá pra gente perder nossos sonhos ou viver com uma culpa atormentando a nossa mente o resto da vida. Nós não fomos criados para isso. Por mais que, Sim. independente do que fizeram conosco, nós merecemos viver. Nós merecemos ter esperança, ter uma cura, sabe? Ter sonhos e realizá-los. Então, o que eu percebi? Que eu precisava de ter esse olhar, sabe? Então, que eu merecia ter esse olhar. Desculpa, eu acho que eu esqueci a pergunta. Essa transição que você estava falando, esse olhar pra dentro, né? De poder... de vítima pra tá. Isso. Vamos lá. Essa transição, ela aconteceu muito primeiro, quando a consciência veio e eu tive que encarar. Então, a primeira coisa foi esse luto. Porque, assim, é você olhar e olhar e falar assim, sim, aconteceu comigo. Eu não merecia. Às vezes vem um pensamento do tipo, por que comigo? Porque eu era só uma criança, 4, 5 anos de idade, o que eu merecia era estar brincando. Sim. Só que ao invés de brincar, o brinquedo era eu, sabe? Então, assim, aceitar isso é um processo difícil de digerir. Então, foi a primeira etapa que eu percebi. Depois, essa questão da exposição em ambientes seguros, para pessoas seguras, de confiança. Então, eu percebi que as pessoas também são usadas para nos curar. Da mesma forma que nos adoece, mas se você começa a entrar nesse processo de cura e se abrir, foi o que eu fiz. Então, para sair desse estado de vítima, para alguém que hoje é voz, eu tive que encarar, pedir ajuda, me expor, abrir, falar, contar. E a Bíblia fala, quando você confessa para Deus, você é perdoado, e quando você fala com os irmãos, em sabedoria, em conselhos de graça, a cura. A cura. Porque aquilo já não fica mais... Eu vejo que o inimigo ele usa muito isso, sabia, Elton? Esse silêncio, isso que a gente fica carregando para a vida, isso comigo foi um abuso, mas talvez com você que está ouvindo, foi uma outra questão. Independente de qual seja, se isso está crescendo dentro de você, precisa ser compartilhado, precisa trazer luz para que de fato haja cura. Né? Então, houve essa transição em alguns passos, né, nesse sentido. Sim, poderoso você falar isso, porque realmente, às vezes, não é só o abuso, né? São coisas, tudo que eu acho que te oprime, em termos de não te deixar avançar em qualquer tipo de área, eu creio que não é de Deus, né? Tudo. Que a Bíblia fala isso, que ele trouxe para poder nos dar vida e vida em abundância. Então, eu creio que tudo que te oprime, que não deixa você falar ou se desenvolver ou até alcançar outros sonhos, eu acho que... não, tenho certeza que realmente não é de Deus, precisa buscar uma presença. Verdade, tudo que nos escraviza. E a mentira também nos escraviza. Então, o que eu percebo, assim, no abuso, hoje também, ouvindo muitas histórias, né? Hoje, como é uma causa que eu abracei também, eu acabo ouvindo muitas situações, eu percebo o seguinte... Nós acreditamos em mentiras ao nosso respeito que, de fato, nunca foram verdades. Então, essas mentiras entram através de um trauma, de uma situação... E faz com que a gente acredite que não somos o que somos. Então, a mentira que vem a respeito da sua imagem, a respeito da sua capacidade, do seu merecimento, do quanto você é amado, tudo isso vem de uma forma distorcida. Agora, sim, eu não acredito que existem dores piores ou melhores, porque dor é dor. E até tem uma frase que eu gosto, que dor que não sangra, dói em dobro. Então, aquelas dores que às vezes não estão escancaradas, mas estão aqui, dói de uma forma que só quem sente sabe. Né? Então, o que eu percebo hoje? Esse processo, o abuso, por que ele é também devastador? Porque a gente está falando de crianças que não estão preparadas psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para receber isso. Né? A criança precisa ser desenvolvida, ela precisa de ter um ambiente para ela saudável, fortalecedor, de identidade, de tudo mais. Então, assim, por que é tão prejudicial? Porque a gente está falando de infância. E até uma estratégia muito do inimigo, do mal, de ir na infância, para quê? Para, de alguma maneira,
distorcer a identidade, distorcer os sonhos ali, né? E com isso, através de uma criança, destruir uma família. E esse trauma, se você não é curada, se você não fica sabendo, se você não acompanha, vai com você para a vida toda, né? Você fica achando que algumas coisas não acontecem porque às vezes até culpa Deus por isso, né? De você não estar conseguindo acessar algum lugar ou não se libertar de um sentimento pessimista por conta de que Deus não está olhando para mim, que Deus não é o meu pai, mas é pelo contrário, né? Ele é o teu pai e tem te chamado para esse lugar. Acho que você sentiu muito isso, né? Senti, quando teve essa transição. E interessante você falar isso, eu acredito que talvez alguém que vai nos ouvir aqui vai se identificar, porque uma das perguntas que eu me fazia lá quando doía era, onde Deus estava? Sério? Quando tudo isso aconteceu. Onde Deus estava? Sabe? Como acreditar num amor ou numa paternidade quando todos falharam? Onde estavam os adultos que deveriam proteger essa criança? Sim. Onde estava um ambiente saudável, nutritivo, quando essa criança... Então, havia muitas perguntas desse tipo. Até um dia, por isso que eu até voltando a esse processo dessa conversão, conhecer Jesus, para mim, foi assim, eu procurei técnicas, terapia e tudo mais, que me ajudaram muito, claro, hoje até como profissional é algo que eu acredito e sei que é funcional, mas o que eu percebi na minha história é que o meu encontro com a espiritualidade com Jesus transformou toda uma identidade, me fez realmente enxergar o valor que eu tinha, fez com que eu pudesse ser curada de dentro para fora. Então foi a minha virada de chave, foi esse encontro, sabe? Ah, legal. Poderoso porque agora você, né, curada, e a Bíblia fala que a Bíblia não, né, mas a gente no contexto cristão nosso que crê em Jesus, que é o Salvador, que ele nos cura, nos capacita e nos dá a coragem para poder seguir em frente, ele fala que o curado cura, né, e quem foi alcançado vai alcançar pessoas. Com essa missão que você tem na mão agora, depois desse encontro, vocês têm um relacionamento com os pais de crianças também? Ou vocês só com mulheres específicas? Qual que é a área de atuação de vocês hoje em dia, para poder quem está em casa saber disso? Eu acredito sim que pessoas curadas curam. Quando eu estava doendo, as pessoas falavam assim, Thaís, você ainda vai ajudar muitas pessoas, tal. Eu lembro que aquilo não era bom de ouvir, sabe por quê? Porque estava doendo, o que eu queria era ser curada, era aquilo parar de doer da forma que doía. Mas hoje eu entendo, quando a gente está no meio da dor, é difícil acreditar que aquilo pode ser usado, pode ser aproveitado, pode ser canalizado de alguma maneira. Hoje, há um trabalho feito com mulheres líderes, mulheres que são vozes, também com famílias. O que a gente percebe? Há muita necessidade, muita demanda. Então, você começa, por exemplo, a trabalhar com criança e percebe que precisa de alcançar os pais. Trabalhar com os pais e percebe que precisa alcançar os sistemas, né? Então, mas hoje o que eu fui chamada, e claro, o Senhor tem sido bom, tem levantado pessoas para estarem comigo nessa, para a gente poder fazer isso juntos. Não dá para lutar essa guerra sozinha. É verdade. Né? E é uma guerra, realmente, quando a gente está falando de lidar com proteção da infância, com cura das identidades. Então, só abrir um parênteses, esses tempos atrás, eu conversando com uma senhora de 74 anos, Elton, eu acho que é importante trazer aqui, me chamou muita atenção, porque ela foi uma dessas vozes silenciadas que nunca falaram para ninguém. E numa conversa, quando ela sentiu a abertura para poder falar, ela me contou que nunca tinha falado para ninguém. Agora pensa, nunca casou, nunca teve filho, por causa daquela dor silenciosa que ficou. Se privou de muitas outras coisas por conta do... Eu fico pensando, quantas outras pessoas que talvez, assim como essa senhora, se não encontram esse lugar de ajuda, se não encontram alguém que está ali posicionado também para viver um propósito com autoridade, de ajudar outras pessoas, curar aqueles que precisam de cura, cadê, né? O que vai acontecer com essas pessoas? Os amigos de Deus, né? A mesa de Deus, né? A mesa de Deus. Então, hoje tem um trabalho com mulheres. Nós temos encontros semanais aqui em Alphaville, São Paulo, presencial, que é um lugar de cuidar de quem cuida. Que também tem isso. Nós lidamos com muitas histórias, muitas demandas, e é um grande desafio. Também quem cuida precisa de cuidado. Lideranças precisam de cuidado. Então, esse encontro é para que a gente possa ali se amar, se cuidar, se fortalecer, apoiar umas às outras. E há também trabalhos com os pais, como formação de pais, orientação, o que falar para os seus filhos, como educar de forma a questão da sexualidade. Porque às vezes quando fala educação sexual, a gente já vai direto para a questão do sexo e ensinar, mas eu não quero que meu filho tenha acesso a isso. Mas é uma coisa que eu te falo, se não vai ser por você, ele vai aprender por alguém. Sim. Seja na escola, seja no YouTube, seja em algum lugar ele vai ouvir. Agora, você quer que ele aprenda com você de uma forma saudável ou a forma que o mundo está ensinando, né? Então, existem formas. As nossas formações são assim,
orientar os pais, ensinar de forma prática para que eles realmente se sintam fortalecidos a fazerem isso. Você consegue enumerar, tipo, umas 5 questões que realmente você identificou com essa convivência com os pais? O que tem mais buscado o filho deles? É a internet com esse pensamento relativizado de feminismo, de não sei o quê, de que isso é tranquilo, que faz parte do mundo hoje em dia? Qual que é o maior veículo, assim, que você vê que realmente a gente tem que combater isso? Ó, como veículo, gente, esses dias eu tava com o Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, e uma das Aham, coisas que ele falou muito foi isso, assim, telas, o quanto tem sido prejudicial, sabe? E até uma bandeira que nós temos, assim, levantada e acreditamos, essa questão de, olha, pelo menos o final de semana sem telas, ou reduz, acompanha, porque, assim, hoje tem se falado muito sobre crimes que são cometidos de forma online, tem muitos pedófilos que estão entrando em jogos virtuais, isso, assim, real, eu tô falando de coisas que eu tenho acompanhado casos, ligado à rede de proteção, nós sim. ouvimos dos delegados, do pessoal da justiça, como tem sido esse... Então, assim, é um perigo essas crianças terem esse acesso se não forem acompanhados pelos pais, tá? Esse é um ponto que eu vejo. Outro ponto é a dificuldade que os próprios pais têm por não terem tido educação sexual dos seus pais. Sim, que já veio de gerações. Os nossos bloqueios enquanto adultos nos atrapalham de lidar com as nossas crianças enquanto forma saudável. Entende? Então, às vezes, essa dificuldade, o que eu te falo é, você como adulto, busque também se olhar, busque se cuidar, busque também ter orientações, se formar em alguma coisa que você não sabe, para que você não bloqueie seus filhos também. Né? O fato de você não ter recebido uma educação não quer dizer que ele também não precisa receber. Né? A gente pode quebrar isso. Legal demais. A gente vai pro rápido comercial, daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente vai pro rápido comercial, daqui a pouco a gente volta. Pô, que papo legal demais. Já voltamos. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui. A gente parou num bloco sobre o tratamento com os pais, né? Como que é feito esse equilíbrio. Na visão de vocês, assim, que estão fazendo esse trabalho, especificamente, às vezes, pegam com os pais, alguns tutores, algumas pessoas que realmente são responsáveis por pessoas que, né, que vai impactar uma geração. Como é que faz esse equilíbrio de emocional, espiritual, até a parte da psicológica? É interessante isso, porque nós somos integrais e precisamos saber, sim, que tem essa questão emocional, física, espiritual. Tem coisas que você vai ter que tratar de forma emocional, física. Então, assim, trazer orientação. Por que essas formações são importantes? Porque nada como o entendimento. A Sim. própria Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. E tá tudo bem, a gente não sabe mesmo, mas a partir do momento que você ouve. Então, eu acho que uma boa ferramenta, como você perguntou, é levando a educação, sabe? Na psicologia nós chamamos de psicoeducação. É ensinar, são conteúdos,
palestras, ensinar. Quanto mais se fala sobre o assunto, mais nós minimizamos a questão do preconceito, dos tabus, dos mitos, mas abrimos espaço para falar. Por exemplo, a sexualidade de forma geral, existe muito tabu ao redor disso. E muita dificuldade de lidar. Se a gente for pensar assim, quantos os adultos são bloqueados em relação a isso, é absurdo, sabe? Só que a gente precisa falar sobre isso, Sim. né? Então, numa cultura onde não se fala e se vive totalmente deturpado, precisa de educação. Poderoso, porque realmente, se você não souber, como é que você vai praticar, né? Se você não se libertar de algo, a Bíblia fala disso, né? Se você conhecer o que é de verdade, com certeza vai se libertar de muitas outras coisas que te limitavam, até as crenças que te falavam, pô, vai por aqui, mas realmente é um caminho que você não entendeu realmente o caminho que vai te levar, né? É que a gente erra às vezes sem nem saber, tá Sem nem tudo bem conhecer. assim, não saber. Mas também que a gente não fique nessa ignorância do tipo, eu não sei e vou ficar assim. Não, deixa eu procurar saber. Deixa eu entender um pouquinho, deixa eu ouvir alguém que fala sobre o assunto. Eu não preciso me tornar um especialista sobre aquele assunto, mas deixa eu aprender com quem sabe, deixa eu pegar alguma instrução que vai me ajudar na prática com a minha família, deixa eu proteger minha família. Eu acredito que esse é um assunto para todos nós. Independente se você passou ou não pela ferida do abuso, por exemplo, você precisa saber como cuidar, porque tem crianças ao seu redor. Se não é seu filho, se não é seu sobrinho, sua sobrinha, seu afilhado, sua afilhada, você vai ter contato. Ou talvez a sua própria criança precisa ser acolhida também. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, Elton, sendo aversivo ou não a esse assunto, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento. Buscar informação. Sim. Isso é o mínimo que a gente precisa ter. Né? Na tua trajetória, a espiritualidade te ajudou nesse ponto? Porque realmente eu vejo que você tem uma sensibilidade para esse lugar muito grande. E nós no meio cristão falamos que o Espírito te dá essas impressões, essa sensibilidade com o teu próximo. Ela te ajudou nessa questão, nessa trajetória? O que é importante passar para o pessoal de casa aqui realmente para poder fortalecer essa parte? Demais, até porque eu acredito como profissional também essa questão da integralidade do ser. Corpo, alma e espírito. Então, para mim, essa questão da espiritualidade ela é um ponto. Eu não estou falando de religião, sim, mas essa conexão realmente com o divino, com o sagrado, ela é muito importante. E no meu caso, por quê? Eu não consigo olhar para a minha história, Elton, sem ver o perdão, por exemplo. E o perdão, para mim, hoje, é uma questão totalmente espiritual. Se eu não tiver o amor de Deus no meu coração, eu não consigo perdoar. Porque nós somos muito justiceiros. Uhum. Não tem jeito, verdade, sabe? Assim, nós somos orgulhosos, a verdade é essa. Se não for um quebrantamento de nos submetermos ao Senhor, sabe? De reconhecer que nós somos dependentes, nós não conseguimos perdoar. A verdade é que nós queremos pagar mal com mal. A nossa natureza é verdade, essa. Então, assim, e quando eu falo isso sobre perdão, não estou falando de passar a mão na cabeça de criminoso, abuso é crime, não estou falando sobre isso, mas estou falando que a vítima, até voltando àquela pergunta de vítima para uma voz, ela precisa entender que quem está presa agora naquela ferida, lá da infância, lá de quando aconteceu, é ela. E ela, você que está me ouvindo, que merece viver. É você que merece se perdoar e liberar. Não, entende? Não é que os culpados não vão ser punidos, não é isso. Mas é que para a gente realmente poder viver uma vida que faça sentido e possa continuar, nós vamos precisar de liberar isso. E quando tiver aqui ainda esse senso de justiça, no sentido da vingança, no sentido de querer procurar culpados e tal, nós é que ficamos parados na vida. E a válvula de escape ou a saída seria a punição do criminoso, mas na verdade não. O perdão, o auto-perdão te ajuda nesse lugar de entender que realmente você tem uma missão e precisa se libertar disso, né? Independente do que vai acontecer. Sim. Então, com o criminoso vai ter as medidas, tá? Então vai ter as medidas, vai ter todos os processos, que é uma outra questão. Agora eu tô falando com a pessoa que passou. Eu vejo gente presa demais nisso, nesse senso de também eu não entrego, eu vou ficar aqui porque a pessoa foi errada e fez isso comigo, aí não libera, mas ela também fica presa. E fica. Passa 1 ano, passa 5 anos, passam-se 10 anos. Então eu falo assim, se você quer de fato se ver livre e viver uma vida assim, que flua, que prospere, que avance, você precisa se liberar. E aí quando eu falo de se liberar, também tem a ver a questão da culpa. O que mais prende as pessoas que passaram por situações assim é se culpar porque sentiram prazer em algum momento, ou porque talvez foram, poxa, mas eu provoquei de alguma maneira, ou poxa, mas será que se eu não contei pra ninguém, por que eu não contei pra ninguém?
Mas a gente esquece que lá nós éramos apenas crianças, Verdade. sabe? Então é muito fácil para hoje a mentalidade de adulto virar e falar: nossa, mas eu podia ter reagido, eu podia ter gritado, eu podia ter falado, eu podia ter feito. É muito fácil para hoje nós olharmos e pensar assim, mas e a mente, e a cabecinha daquela criança, e o medo que estava envolvido, e aquela tensão, e aquela confusão na mente. Então, entende? A gente precisa também se perdoar. Entender que a culpa não foi sua, não foi nossa. Sabe, assim, eu acho que esse lugar, eu tô falando de um caminho de cura. Agora, se você quer, eu quero entender de forma legal, aí já é uma outra conversa, né? Sim. Quais são os passos da rede de proteção? O que eu posso fazer? Como denunciar? É um outro assunto que eu acho que talvez o foco aqui hoje é mais esse resgate dessa esperança. Isso. De resgatar essa voz que tá calada e falar, cara, você merece viver, você merece ser curada, você merece avançar, né? Sim, sim. Poderoso porque realmente são pensamentos, né, que fica deixando a pessoa nesse lugar. Você fica achando e pensando milhões de coisas. Acho que no seu caso aconteceu isso. Você, quando tomou a consciência que realmente era errado, igual você falou, que percebeu depois, já vem as vozes, né? É Pra verdade. você não fazer, pra você não falar, pra você... E essa parte de primeiro passo nessa condição, pro pessoal que tá de casa. Então, com essas vozes hoje na cabeça deles ali, como é que você fez pra poder se libertar disso? Você Legal. procurou ajuda já de cara? Você foi pra Bíblia? Você fez o quê? Legal. Vou responder, mas antes eu vou só falar um ponto que eu achei importante que enquanto você falava. E a questão é a seguinte: por que é tão importante se curar? Hoje, a maior parte, não vou falar todos, tá? Mas a maior parte dos abusadores foram abusados. Então, nós estamos falando de um problema extremamente complexo. Se eu não cuido, se eu não curo, se eu não peço ajuda, se eu não busco, eu posso me tornar também um abusador. Então, quer dizer, a gente está falando de algo muito mais complexo. Nós estamos falando sobre quebrar um padrão, sabe? Então, por que eu acredito muito nessa mensagem, dessa cura, do tipo, tirar a pessoa daquele lugar, para que ela pare ali, nela, esse ciclo de violência. Então, quando você falou para mim que, Thaís, tá, então, da sua pergunta, né, da questão do primeiro passo, quando tá com essas vozes ali do primeiro atormentando. passo. Então vamos lá. Tô com essas vozes, tô acreditando em mentiras, tá atormentando. Tem pessoas que cada pessoa, de acordo com o que ela passou, ela vai sentir algo diferente. Então, por exemplo, tem gente que tem problemas físicos, por exemplo, incontinência urinária, problemas, medo do toque, por exemplo, pessoas que são extremamente, assim, sensíveis a isso, não gostam, pessoas que não gostam de ser abraçadas, né? Então, claro, tem a ver com personalidade? Tem, mas eu tô falando agora de quem foi violado, né? Sim. Alguns traumas que ficam no físico, mas também alguns traumas que ficam no emocional. Por exemplo, dificuldade de confiar nas pessoas. Poxa, eu não vou confiar em ninguém. Porque, né, as pessoas que eu confiei me traíram, me decepcionaram ou me feriram. Ou talvez no campo das emoções, do não conseguir amar, de ser amado, de ser cuidado. Então, existem muitas marcas, sabe, Elton? Cada pessoa vai reagir de um jeito, mas deixa marcas. Isso é inegável, sabe? Alguém que passa por algo assim, é inegável que tenha ficado marcas. Agora, esses passos, né? Qual que é o primeiro passo? Estou ouvindo essas vozes, entender o seguinte. Primeiro, aceitar. Aconteceu. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Segundo, eu posso agora pedir ajuda. Para quem que eu vou pedir ajuda? Com quem eu vou me abrir? Porque talvez, eu demorei quase 10 anos para ter uma conversa com a minha mãe sobre esse assunto. Ela não sabia. E eu tinha muito medo de como ela ia reagir quando ela soubesse. Só que o que eu percebi? Por que eu demorei 10 anos? Porque eu ainda não estava pronta. Quando estava latejando aquela ferida, se eu fosse falar com ela, com certeza, em algum momento na minha fala, eu ia jogar a culpa para ela. Mesmo que inconsciente, porque estava doendo. Eu ia querer culpar. Por que você não me protegeu? Por que você me deixou na casa de uma? Só que a questão do cristianismo, a questão da palavra, foi me entendendo que eu não queria ficar agora buscando, eu não queria acusar pessoas, eu não queria ficar buscando culpados. Eu queria entender, Senhor, o que eu faço agora? Sabe, eu queria acabar com aquele ciclo de dor. Eu não queria fazer com ninguém doer mais, né? Então, isso é maduro. Então, a palavra foi me trazendo para a maturidade. De entender, sabe? Eu não quero agir como menino emocional, do tipo, sabe? Sangrar em todo mundo. Sim. Não. Peraí, vamos ajustar isso. Vamos limpar essa bagunça. O que eu preciso fazer aqui? Então, assim, não existe uma regra, tá? Assim, cada pessoa vai viver de um processo. Só que o que eu entendi? Na minha história, eu escrevi um livro, que inclusive a gente está lançando agora, que chama Pode Me Tocar. E nesse livro eu falo sobre esse processo de cura, marcas da violência sexual e o caminho de cura. E aí o que eu entendi? Por mais que cada pessoa vai reagir de um jeito, existem alguns passos que são benéficos para todos.
Entendi. que vai ajudar de alguma forma ou outra. Meio que um padrão, né? Isso, então, eu entendi isso. Reconheça, peça ajuda, exponha, fale com alguém de confiança. Se é um líder, se é a esposa, se é o esposo. Tem muita gente casada que tem dificuldade no sexo com o marido, com a esposa, por ter passado essa ferida e nunca contou pro parceiro. Então, assim, eu oriento isso, sabe? Conduzo isso, ajudo. Pra quê? Fale, converse, para que vocês se ajustem agora. Abre a boca. E essa ferida não fique agora sangrando dentro do seu casamento. Que vai minar, com certeza. Entende? Sabe? Então, às vezes o parceiro fica se sentindo rejeitado porque pensa, pô, não me ama. Eu vou Sim. tocar minha esposa ou meu esposo e, pô, me odeia, tem nojo de mim. E às vezes é a questão da ferida lá atrás, né? Fechou. A gente vai pro rápido comercial. Vamos falar mais do livro. Eu gostei do livro aí que você falou. Ok. Porque tem grandes chaves aí, com certeza. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, pessoal. Ela falou de uma ferramenta aqui importantíssima, que é o livro, né? Você precisa ter esses negócios registrados para poder a pessoa ter um norte ali, ter um roteiro e ter um caminho. Me fala um pouco mais do seu livro. Você já lançou ele? Você falou que vai lançar? Tá Agora lançando? no pré-lançamento já, então. Agora, para quem já está ouvindo, já consegue acessar. Se você entrar no meu Instagram lá, você já consegue entrar em contato e adquirir o seu. Sem dar nenhum spoiler, mas falando basicamente ali, o que você vai falar nesse livro sobre que a pessoa pode encontrar nele agora que comprar? Tá, ele é mais do que uma autobiografia, tá? Eu não fiquei apenas a questão de contar a minha história, mas Legal. eu contei de uma perspectiva muito sincera, muito visceral. Acho que até assim, poucas vezes que eu li livros assim, de realmente, claro, não contei detalhes para ofender quem tá lendo, do tipo, poxa, que pesado, não é essa a ideia, não é um sensacionalismo, mas eu contei de uma mente, eu faço com que a pessoa possa realmente entender o que se passa na cabeça de alguém que passou por isso. Então, eu conto a história, mas também, como psicóloga, eu trago um olhar profissional de como que eu vejo isso e também trouxe um caminho possível de cura com algumas etapas. Aí eu vou deixar no livro lá para vocês que vão ler, mas para que você sozinho consiga ler e, opa, é isso que eu preciso fazer para que eu realmente consiga lidar com essa dor. Legal demais, porque você dá o caminho das pedras, né? Pra pessoa se libertar desse lugar. E é importante porque essa pessoa que vai se libertar vai também conseguir alcançar outras pessoas também, vai continuar essa voz tomando cada vez mais uma proporção maior. Exato. Por isso que é levantar vozes, porque assim, são muitas vozes silenciadas. Então, qual que é a minha visão hoje, Elton? É realmente ajudar essas mulheres, esses homens também, tá? Meu trabalho, o meu foco é mais mulheres, mas assim, tem homens que precisam de ajuda. Então, até algo que eu tenho clamado ao Senhor é para trazer homens também, para a gente poder criar um time forte. Mas um trabalho também muito forte que nós temos feito é o grupo de mulheres, que é baseado no livro. Então, essas etapas do processo de cura, nós já testamos. O que nós estamos fazendo? Cuidando dessas mulheres do Brasil inteiro, até fora, porque como ele é online, nós seguimos essas etapas que eu trouxe no livro e podemos testificar que, de fato, é um processo curativo. Entende? Então, tem um grupo com acompanhamento ali quase 3 meses, onde nós passamos essas fases que estão escritas no livro e vemos grandes testemunhos. Poderoso. Para você que não comprou ainda, ou já tá na bio, como é que tá? Pode entrar no meu Instagram, Thaís Aquiles, com TH, e lá já tem um link para você já encomendar o seu. Tá no pré-lançamento. Já tem uma fila de espera lá. Ah, graças a Deus. Top, vai ser bênção demais. Você falou das mulheres líderes, que vocês têm essa parte também com elas, né? Isso é importantíssimo, porque realmente quando você é líder, tem umas pessoas que você cuida, há um desgaste, né? Há uma coisa que vai te desgastando com o longo do tempo. Porque a gente é ser humano, né? Todo mundo tem dores, todo mundo tem suas dores. Ninguém tá 100% curado, porque realmente você tá aqui nessa vida para poder ir ultrapassando as suas tempestades. É verdade. Como é que é esse trabalho para poder manter a unidade de vocês, essa linguagem, a mesma linguagem? Como é que é o trabalho dessas mulheres Legal. de liderança? Olha só, você me fez lembrar, tava na fazenda com o Dr. Augusto Cury, ele falou algo que eu achei interessante. Augusto Cury Ele é uma sabedoria em pessoa. Foi muito bonito de ouvir. E ele falou algo que tem a ver com a sua pergunta, por isso que eu vou trazer para cá. Legal. Ele olhou pra gente, tava uma equipe que lida com tráfico humano, com questão do abuso, né? Uma equipe de pessoas influentes nacionalmente, e eu tava lá. Olha só, que alegria.
E ali ele falou assim, olha, que bonito ver vocês sorrindo, vocês leves, lidando com assuntos tão difíceis. Porque lidar com isso, ou trabalhar numa área como psicólogo, psiquiatra, ou áreas que lidam com o sofrimento humano de cara, é muito fácil você ter uma depressão, é muito fácil você ter uma questão emocional mais grave. Sim. E ele falou assim, olha que bonito ver vocês com tanta leveza, lidando com assuntos tão difíceis, podendo contemplar a natureza, falar de coisas boas, é leve. Nós estávamos num momento assim, desfrutando, curtindo, e não tinha dor. Por quê? Porque nós entendemos a importância daqueles que cuidam serem cuidados. Então, esse movimento, Elton, aqui no caso em Alphaville está sendo para mulheres, mas ele é justamente para isso. Não é para a gente chegar lá para fazer, sabe, vender, para falar que, ó, o meu movimento é esse, não é disputa de movimento. Não, não é isso. Mas é o quê? É proporcionar um lugar de vulnerabilidade, onde nós possamos nos despir, existencialmente falando. Sabe? Por exemplo, líderes, pastoras, pessoas que cuidam de gente, mas tem coisas que você não consegue expor para quem você cuida, não é verdade? Você vai ser vulnerável, porque isso é importante. Eu acho que um verdadeiro líder, ele vai precisar de mostrar uma exposição. Sim. Só que tem coisas que você não pode falar ali para os seus liderados, não é verdade? Sim, tem algumas coisas que não cabe. Só que esse lugar de cuidar desses que cuidam, é justamente ali, é um assunto mais profundo. Ali a gente pode falar. Para fortalecer a unidade. Ó, tô passando por isso. Tá sendo desafiador aquilo. Legal demais. Isso é importante. Agora fala basicamente onde encontram esse movimento, é a sua rede social, existe um lugar específico, como é que faz? Isso, nós estamos atualizando, mas assim, agora quando você estiver assistindo, já vai estar disponível. Então, no meu Instagram, tem um link que você vai ser direcionado. Ou para o livro do Pode Me Tocar, para você já garantir o seu, ou para esse movimento. Então, você que é mulher de São Paulo, região, quer participar? Toda terça-feira à tarde, eu, minha equipe, nós estamos com um trabalho muito bonito com vocês. Então, é só chegar, tá? Entre em contato que a gente passa direitinho no endereço. É itinerante, então a gente sempre está num lugar diferente aqui em Alphaville. Legal. Sempre, tá? Fora as formações. Então, palestras, capacitações, tem muita coisa acontecendo. Lá vai ter a agenda para você acompanhar. Show de bola. Poderoso. Muito obrigado, Thaís, por esse papo. Eu que agradeço. Eu creio, igual eu falei para você no começo, tem que ter uma segunda parte, porque realmente bastante assunto relevante que vai curar e tratar muita gente aí do que tem passado por isso nesse Brasil inteiro. Muito obrigado pelo Deus convite. abençoe. Obrigado para você que ficou até agora. Esse programa foi feito para você, essa mesa é para você. Então, sempre que a gente estiver aqui na sexta-feira, vai ser um papo legal, um papo que vai te edificar, que vai fortalecer a tua caminhada. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Tchau. Tchau.